Capítulo A Revelação de Loren Walsh, Chicago, 1983. Charlie chegou em casa com um sorriso no rosto. Ainda não podia comprar legalmente álcool, mas já comprava cerveja desde os 14. 18 parecia um número divisor de águas, uma grande barreira entre o antes e o depois, entre o moleque e o homem. Encontrou a mãe na cozinha, ainda usando o uniforme do restaurante, onde trabalhava há 16 anos como garçonete. Loren ainda tinha 36 anos, e isso era algo que Charlie precisava lembrar-se sempre. A vida difícil colocara um ar permanentemente exausto no rosto da mãe, que aparentava ter quase 50. Pequena e magra, a ruiva não sorriu quando viu o filho. Ele esperava um beijo, um feliz aniversário, que nunca veio. Notei que tem novos amigos. Charlie deu de ombros. Jimmy, isto? Eu conheço os caras desde... Não eles. Os outros. Os que têm aparecido aqui durante a tarde. Os que se vestem melhor e parecem durões. Charlie ficou quieto por algum tempo. Sentiu-se um pouco infantil por ter que ouvir um discurso "não gosta dos seus amigos" da mãe. Loren nunca fizera aquilo antes. O garoto sabia que ela observava bem, durona como era, mas algo daquele tipo? Nunca. Sim, bem, o que posso dizer? Ele suspirou. Eles são caras legais. Estão ligados à máfia irlandesa, Charlie. Você sabe disso? Sim, ele sabia. Acendeu um cigarro, soprou um pouco de fumaça. E daí? Não sei o que está pensando. Não tenho uma única reclamação de... Não sei o que você está pensando. Não tenho uma única reclamação de você como filho. Não tenho mesmo. Não sei se você está cansado da sua vida, de ser pobre, de viver comigo. Eu não me importo. Mas não posso te ver uma vida assim, simplesmente não consigo. Era só uma preocupação da velha, coisa normal de mãe. Estaria ficando com aquela coisa de síndrome do ninho vazio, ou sei lá o quê. Mas a intrusão o incomodou. Então, nas próximas palavras saíram ríspidas. Uma vida assim? Seria tão ruim assim ter mais dinheiro? Poderíamos morar num lugar melhor, você poderia parar de trabalhar e... Charlie, eu preciso que você me escute. Ela suspirou. Deus, ela parecia exausta e ele se inclinou para trás na cadeira e sentiu a brisa no rosto, que entrava pela janela aberta. A cozinha minúscula era o campo de batalha entre Charlie e as baratas, que insistiam em aparecer em todas as estações do ano. Loren era metódica na limpeza, como em todas as outras coisas, mas certos bichos parecem ter rixas pessoais com humanos e ignora completamente seus instintos, como no filme Tubarão. Loren fechou os olhos, tocou as duas mãos nos lábios, como se estivesse prestes a rezar. Olha, desde que você nasceu, pensei sobre isso 1.000.000 de vezes. Se eu deveria te contar sobre o meu passado e sobre seu pai. Aquilo surtiu um efeito desejado por ela, tirando Charlie de uma conversa superficial e movida puramente por momentum, fazendo-o despertar, concentrar-se nas palavras dela. Algo estava prestes a acontecer. Soube, naquele momento, algo que mudaria tudo. Eu pensei que não deveria, ela continuou, sentando-se do outro lado da mesa de frente para o filho, como o sotaque irlandês carregado. Achei que a melhor coisa que poderia fazer por você era te dar uma ficha limpa. Você tem algo que eu nunca tive na vida. Opções. Você pode fazer e ser, Charlie, o que quiser. Loren olhou para baixo e ele pensou que ela fosse chorar, mas a mulher não o fez. Mesmo que eu te disser que é uma história horrível, você quer saber? Charlie não tinha mais tanta certeza. Ele passara toda a vida lhe perguntando. Ela nunca dava respostas.
ele aprendera a viver sem elas. Por que agora? Eu preciso que entenda algumas coisas sobre a vida. Confie em mim, eu sei que é difícil de ouvir, mas você não sabe nada sobre violência. Você vai me contar tudo porque tenho passado por aí com alguns mafiosos. Quer dizer, uma criança perguntando sobre suas origens não é motivação, mas meus novos amigos são. Ele estava falando um pouco mais alto do que para entender, mas era difícil parar. Você não é mais uma criança, ela disse, olhando. Seus olhos verdes estavam um pouco avermelhados e completamente cansados. Eu vou contar apenas uma vez, nunca mais. Charlie deu uma longa tragada no cigarro. Esperava um abraço da mãe naquela noite, um dos abraços cheirosos que ela sempre lhe dava. Esperava ver a felicidade refletida nos olhos dela, os conselhos que sempre dava, que eles sabiam serem versões parafraseadas dos sermões que ela ouvia na igreja. Amava a Lauren. Era o único de seus amigos que tinha um respeito profundo pela mãe. Agora estavam naquela conversa estranha com gosto de vamos direto ao ponto. E ele não estava gostando nada. Mas ela finalmente a chance que ele tinha de saber a verdade. Conte, então. Lauren esfregou os olhos. Tudo bem. Eu tinha sua idade. A vida não era fácil naquela época, principalmente para imigrantes irlandeses em Nova York. Minha mãe trabalhava até os dedos virarem ossos e era espancada por meu pai todas as noites. Tudo que eu conseguia pensar era que eu não queria acabar como ela. Eu estudava muito, ia à igreja e cuidava dos meus 4 irmãos mais novos. Então, um dia, eu estava andando pela rua. Meu irmão Joey tinha pego pneumonia e eu estava levando-o para o médico. Ela tinha um olhar distante enquanto falava, como se estivesse vendo tudo acontecer de novo. Havia um bando de italianos lá. Eu os odiava. Eles sempre cuspiam e xingavam quando me viam, dizendo coisas sujas sobre a puta irlandesa que achava que eu era. Ela puxou os cabelos para trás da orelha. Era real mesmo esse ódio entre carcamanos e irlandeses? Pensei que fosse coisa de filme. Não, era real sim. Existe até hoje, Charlie, entre mafiosos. Lembro que na época era um ódio muito enraizado em todos aqueles homens e era um ódio que contaminava as mulheres também. Umas italianas passavam por mim às vezes e cuspiam no chão, mas sabe, era tanta pobreza, tanto sofrimento naqueles dias que isso não chegava a ser um problema tão grande. Tínhamos coisas mais importantes para pensar, como o que comer, por exemplo, os sapatos que estavam se rasgando, as escolas que não tinham mais vagas. Então os desgraçados xingavam você só por ser irlandesa? Mulher e irlandesa, suponho. Um dia estava passando e eles fizeram a mesma coisa, cerca de 5 deles. E eu sabia que estavam ligados à máfia italiana que florescia naquela época. Um homem chamado... Ela parou por um segundo. Tony estava lá. Ele não era nada naqueles dias, mas seu tio era um homem importante. De qualquer maneira, ele olhava para mim de um jeito diferente. Eu passei por eles, segurei meu irmão com força pela mão e ignorei os comentários vulgares e ameaçadores. Mas depois disso, comecei a ver Tony sempre. Um dia ele agarrou meu braço, disse que me achava bonita. Ele disse que eu não era como seus amigos. Ela tinha um sorriso amargo nos lábios. Eu não falei nada. Ele sugeriu passar na minha casa e me levar para sair. Livrei-me de suas garras e me afastei. Então, Lauren parou. Charlie observou-a com atenção, sentindo que não escaparia de uma descrição de algo que ele não estava pronto para ouvir. Não tinha contato com a família da mãe, os Walshes. De fato, a única família que Charlie conhecia era a própria mãe, que nunca falara nada sobre os tios e avós de Charlie. Não havia nem fotos dos Walshes em casa.
Mãe, eles machucaram você? Ela alisou a toalha da mesa um pouco, procurava algo dentro de si. Charlie notou. Temia que fossem forças para não desabar ao contar a história. Temia que fosse tão ruim quanto ele começava a imaginar. Cerca de um mês depois, meu irmãozinho estava ficando cada vez melhor, só Deus sabe como. Mas ele tinha que continuar a tomar o remédio ou voltaria a ficar como antes. Minha mãe não estava se sentindo bem naquele dia e ela se esqueceu de pegar a última garrafa de xarope que tinha comprado de Joy Lang, o farmacêutico. Bem, quando meu pai descobriu foi a loucura. Ele bateu muito em todos. Então lá fui eu, às 11 horas da noite, sozinha naquelas ruas sujas, desejando ser rápida e invisível. Andei o mais rápido que pude e até mesmo, por vezes, corri. Joy Lang estava dormindo e ficou furioso, claro, mas me deu a garrafinha. Segurei firmemente e fiz meu caminho de volta. Mas então me distraí. Acho que foi a lua. Eu estava andando e olhando para ela e me deparei com eles. Eram 6 naquela noite. Lembro bem deles. E lembro que naquele momento eu ainda tinha esperança de que, se olhasse ao redor, encontraria alguém disposto a me ajudar, mas a rua estava deserta. Charlie nunca tinha considerado algo parecido. Ele se convencera de 1 milhão de razões para que ela não falasse sobre o passado, mas nunca algo daquele tipo. Pegou-se com ódio. Não quis ouvi-lo, mas precisava. Ele tinha que saber. Eles não me tocaram a princípio, só xingaram. Tudo em mim os incomodava, meu cabelo vermelho, minhas sardas. O mais estranho é que naquele momento, no qual todos os meus instintos de sobrevivência gritavam dentro de mim, eu me dei conta do vidro de remédio do meu irmão, de como as minhas mãos suavam, do medo que eu tinha que quebrasse. É esquisito o que nossa mente faz em momentos de perigo. É muito esquisito. Mãe, o que eles fizeram? Ele já sabia, mas precisava ouvir. Tony apareceu nas sombras, mas ele não estava tão arrogante como de costume. Só ficava me olhando. Foi o outro homem de cabelo castanho, bigode fino, e disse: Ela é sua, Tony. Ela é sua. Como se, como se eu fosse presa e ele um predador, sabe? Ele hesitou. Eu vi, eu vi porque nos olhos dele tive esperanças que impedisse aquilo de acontecer. Mas eles insistiram, eles o incitavam, quando, como se torcendo para ele, como se fosse um jogo. Então ele foi o primeiro. 2 deles seguraram os meus braços e ela soltou um suspiro, manteve os olhos secos e a voz controlada. E os outros 2 levantaram a minha saia e seguraram as minhas pernas. Eram muito, muito fortes e ele foi o primeiro. Charlie levantou-se. Precisava afastar-se. Indo para a geladeira, sem pensar, pegou uma cerveja. Abriu com as mãos e bebeu um gole longo e frio. Estava rangendo os dentes de ódio. Fechou os olhos e o punho respirou fundo. Ele a ouviu atrás de si, insistindo na história para conseguir terminá-la. Depois do terceiro, eu não estava mais lá. Perdi-me dentro da minha mente. Mantive os olhos abertos e olhei para o lado. Fixei na garrafinha marrom que segurava, desejando que ela não se quebrasse, porque eu sabia que no final o que acontecia naquele momento comigo não seria tão ruim para minha família quanto se o remédio quebrasse, sabe? E vai além de toda a humilhação, vai além das risadas dele, que consigo escutar até hoje, a dor. Doeu demais, aquilo doeu demais. Pare, pediu ele. Ela obedeceu, cruzou os braços e observou-o. Eu não quero ouvir sobre isso, ele falou, com o dedo para cima. Você está inventando. Isso não aconteceu e você sabe. Para com isso. Lauren ficou ali em silêncio. Ele manteve os olhos no chão. A cerveja estava congelando a sua mão. Sabia que ela não mentiria, que não era mentira da mãe. Sabia que ela, como tantas outras antes dela, não escapara daquela coisa nojenta que acontecia com tanta frequência.
Por favor, me diga que você não engravidou naquela noite. Uhum, não engravidei. Deus me fez um favor de não ter que olhar para você sem saber qual daqueles monstros era seu pai. Ele bebeu mais, acendeu outro cigarro. Não olhou nos olhos dela, observou a toalha branca manchada. Lauren suspirou e continuou. Quando cheguei em casa, não demonstrei nada. Ninguém podia saber. Inventei uma história sobre um policial ter me parado e feito perguntas. Eles acreditaram. Entreguei o frasco à minha mãe. Então tomei um banho. Não sabia se o sangue que escorria era da minha virgindade ou de machucados. Tudo doía em mim. Chorei quieta no travesseiro para não acordar meus irmãos. Mas o pior era saber que mais cedo ou mais tarde eu teria que encará-los e ouvir os insultos e sentir seus olhos em mim novamente. Pensei que o suicídio seria melhor, mas não tive forças para fazê-lo. Só pensava nos meus irmãos. Eles precisavam de mim. No dia seguinte fui para o hospital porque minha barriga doía. Depois fui ao trabalho. Eu costumava lavar, passar roupas para uma velha senhora, Hazel. Tony estava me esperando do lado de fora, na saída. Eu tremi quando o vi. Ele estava sozinho. Comecei a correr, mas ele agarrou minha mão. Eu chorei. Ele disse: Você é minha agora. Eu não queria que acontecesse naquela forma, mas você não me deu escolha. Não sabia o que pensar daquilo. Talvez ele estivesse certo. Faça o que eu digo e vou deixar todo mundo fora disso. Vou deixar meus amigos e minha família fora disso. E eu acreditei nele. Não posso ser visto com uma ruiva como você, senão meu tio vai cortar minhas bolas. Mas eu gosto de você, Lauren. Eu apenas assenti e queria ir para casa. Ele me pressionou contra a parede e me beijou. Eu chorava, era tudo que eu podia fazer. Então ele me deixou lá. No dia seguinte fiquei doente e não fui trabalhar. Tive minhas regras e sangrou mais do que o habitual. Vomitei e dormi no chão do banheiro. Meu pai me acusou de ser negligente com a minha saúde e disse que eu não precisava de outro filho, que não precisava de outro filho doente. Tudo piorou quando a senhora Hazel disse à minha mãe que eu estava dispensada dos meus deveres com ela. Isso realmente enfureceu meus pais. Eu prometi encontrar outro emprego. Achei um perto de casa, lavando pratos na lanchonete McNugget Coffee Shop.